Vamos falar sobre reforma tributária, né? Meu Deus. E aí, como vocês estão pensando sobre ela? Estão com medo? Vocês estão com medo? Como assim? A gente não tem nem alíquota ainda. Bom, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre os principais aspectos da emenda constitucional, tá? 132, que a gente tem já. Espero que vocês já tenham lido, né? Para estar aqui comigo. Foram 60 páginas, vai. Claro que, demandando as 60 páginas, a gente estava fazendo uma média de quase 70 leis complementares que a gente vai precisar, além da emenda constitucional. Então, a gente tem a emenda constitucional, só que ela vem trazendo para a gente várias leis complementares que vai precisar ser instituídas. Então, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre isso, sobre os principais aspectos. A gente, de fato, não tem a alíquota, tá, gente? Mas a gente tem alguns estudos que trabalham a questão da alíquota, mas a gente já tem algumas fundamentações e algumas práticas que vocês já podem passar para o cliente de vocês. Tudo bem? Deixa eu ver só se o pessoal vai colocar um material. Então, a reforma tributária dá aprovação à aplicação na prática, né? Então, para quem não me conhece, eu sou a Graziela Santos, sou fundadora da NET Fiscal, uma escola que hoje a gente ensina na prática o setor fiscal, as atualizações, tá? Hoje eu gero conteúdo nas mídias sociais, então, para quem não me conhece, é só colocar em qualquer mídia social aí, Fiscal na Real, que vocês vão conseguir me encontrar. Então, tanto no YouTube, LinkedIn, enfim, só buscar como Fiscal na Real, tá? Então, todos os dias eu gero conteúdo sobre a área fiscal, para falar sobre esse sistema tributário que a gente tem hoje, que não é fácil, né? A gente demanda bastante atualização, então esse é o nosso principal objetivo. Então, a gente acaba trazendo esses conteúdos para o setor fiscal. E aí, pessoal, a gente vai começar a falar sobre as necessidades da reforma tributária, né? Quando a gente fala sobre a necessidade da reforma tributária, a gente tem que pensar que, sim, ela é necessária, porque a gente está falando de uma Constituição Federal de 1988. Então, muita coisa mudou, né? A gente fala hoje sobre alguns segmentos, por exemplo, o e-commerce, muitos segmentos online que a gente não tem fundamentação. Então, a gente acaba entrando com soluções de consulta, a gente entrando em alguns pareceres, né, no sentido de como que a gente vai passar essa informação para o nosso cliente, porque é uma Constituição de 1988. Então, a necessidade de existir a reforma tributária a gente tem que estar consciente que é necessária, ela precisa acontecer, porque tudo mudou, né? Hoje, a gente está aí nas mídias sociais, né? Os nossos clientes estão nas mídias sociais também, e o que incide? Né? Então, a gente precisa ter essa atualização. E aí, quando a gente pensa na Constituição Federal, além disso, né, a gente tem uma quantidade enorme de legislação. Então, a gente tem a Lei Complementar 87, que trabalha o ICMS, temos a Lei Complementar 116, que trabalha o ISS. Né? Então, a gente tem uma gama de um sistema fiscal que a gente precisa se manter atualizado. E, além disso, os regulamentos estaduais, né, a nota técnica, convênio, protocolo, instrução normativa. Então, a gente tem muita coisa que hoje o nosso sistema tributário ele é necessário, né, para que a gente consiga colocar tudo em prática. Então, as instruções normativas, por exemplo, elas servem para a gente como manual, né, como manual de procedimento. Então, é por meio delas que a gente consegue fazer vários entregas de SPED fiscal, o REINF, né, que vocês estavam falando aí. Então, é necessário, tá? Então, acho que a primeira fase que vocês precisam passar é que, sim, a reforma tributária ela é necessária. Como aconteceu, isso já é uma outra situação, tá? Mas a Constituição Federal de 1988, ela precisa mesmo ser alterada. E aí, quais são os desafios, né, que a gente tem hoje na atualidade, quando a gente fala sobre o sistema tributário? É super fácil, né? Pensando que a gente tem 3 níveis de governo, a gente precisa se manter atualizado para iniciar o sistema tributário, âmbito municipal, âmbito estadual e a parte federal. Né? Então, hoje a gente já tem esses 3 níveis de governo. A carga tributária, eu nem vou falar com vocês sobre isso, né? Mas a gente tem uma carga tributária alta. E uma coisa que eu vou falar para vocês, a reforma tributária ela não vem para diminuir a carga tributária. Tá? O projeto inicial é a simplificação da parte tributária, das obrigações acessórias, enfim. Ela não veio para diminuir a carga tributária. Então, a nossa carga tributária no nosso país ela vai continuar a mesma ou aumentar. Tá bom?
80 tipos de tributos, que a gente já tem hoje, né? Mais de 100 tipos de documentos fiscais, então a gente não fala só apenas da nota fiscal eletrônica, a gente tem vários outros tipos de documentos fiscais, como o conhecimento de transporte, a gente tem as notas fiscais municipais de cada município, né? Então a gente já tem uma quantidade enorme de documentos fiscais. Além disso, a gente tem mais de 170 obrigações acessórias, né, que hoje a gente fala sobre o SPED contribuições, ECF, CD, né, então a gente já fala de bastante obrigações acessórias, e que na reforma tributária eles vão continuar, com certeza, porque é a forma que o fisco valida as informações que a gente está prestando, tá? Então, as ferramentas que são as obrigações acessórias vão continuar. Claro que vai ter muitas dúvidas, né, porque a gente vai ter uma eliminação de alguns tipos de tributos, mas o SPED, a gente acredita que ele não vai ser eliminado, ele vai ser atualizado para trazer essa demanda. Tá? Então, hoje a gente tem uma quantidade enorme de legislação alterada por hora, né? Eu trouxe para vocês até uma ideia de quantas atualizações a gente já teve. O site IBPT, que é um site muito interessante para vocês colocarem aí no dia a dia de vocês, que ele fala sobre a questão das normas tributárias. Tá? Então, hoje, em média, a legislação tributária ela edita quase 40 normas tributárias por dia, desde 1988. Então, olha a quantidade de normas que a gente precisa se manter atualizado. A gente está aqui e pode ser que está tendo atualização, como ontem, né? Vocês estavam aguardando a DCTF. A DCTF saiu ontem, só que ela já está tendo problema, né, para entrega. Então, a gente a quantidade de atualizações elas são diárias. Então, hoje a gente tem uma quantidade, né, de legislação e desafio para nós, como profissionais da área fiscal, profissional da área contábil, gigante para chegar a essa atualização ao nosso cliente. Tá? E isso é uma realidade. O Impostômetro ele também, né, que é um outro site muito interessante para vocês, ele também vem demonstrando para a gente a quantidade de carga que a gente tem. Tá? Então, 500 bilhões em tributos que já foram pagos. Tá? Então, olha a quantidade de tributos que o nosso contribuinte, e nós também, como pessoas físicas, né, a gente acaba efetuando o pagamento. Tá? O Impostômetro ele vem mostrando para a gente, todos os dias, para quem não conhece, a quantidade de tributos que a gente tem. Tá? Então, ele é atualizado por hora. Assim. Então, é muito interessante para o pessoal que não conhece. Eu deixo também dentro do nosso material. Então, o sistema tributário brasileiro ele é super complexo. Né? Como a gente comentou, a gente tem bastante níveis de governo. A gente entende que é necessário, sim, ter acontecido uma reforma tributária. A questão da redução de níveis, em questão até mesmo da produtividade do profissional, ela é necessária. Só que isso vai demandar muito tempo, porque a gente está falando de uma Constituição Federal de 1988 e que a gente vai ter que mudar a chavinha, né, acontecendo. Então, a gente não vai desligar o sistema tributário antigo e ligar o novo e esquecer do resto. Não vai ser assim que vai acontecer. Eu vou explicar para vocês, dentro dessa palestra, como que vai acontecer para que esses tributos que incidem sobre o nosso consumo irão ser extintos. E não vai ser assim automático. Tá? Então, quando a gente pensa nos tributos hoje, de consumos, né, e de bens e serviços, a gente tem a esfera federal, estadual e municipal. Então, a parte do ICMS ela vai trabalhar a parte do Estado, né, o ISS o município, IPI, PIS, COFINS, parte federal. Então, quando a gente pensa no sistema tributário, nos tributos, a gente tem que pensar nessa esfera, tá? Tanto no Estado quanto o município e a parte do federal. E aí, eu trouxe para vocês uma das principais características dos nossos tributos, que são os principais de consumo, né? Que eles não têm as mesmas regras. Tá? Então, a gente não partilha das mesmas regras. Então, o COFINS ele vai ser trabalhado de um jeito, o PIS de outro jeito, o IPI, o ISS e o ICMS. E aqui eu trouxe para vocês as principais. Tá? Então, por exemplo, a incidência, o COFINS, ele vai incidir sobre bens e serviços em geral, assim como o PIS. Só que aqui a gente tem uma particularidade, né? A gente tem o regime de tributação, que pode ser o regime cumulativo e pode ser o regime não cumulativo. O lucro presumido ou o lucro real. Tá? As alíquotas básicas, né? Então, a gente tem alíquotas diferentes. Se vocês olharem aí, a gente tem 0,65 do cumulativo, 1,65 do não cumulativo para a empresa do lucro real.
A parte do IPI também, né, produtos industrializados, que é da esfera federal, ele também é um tributo não cumulativo. Tem múltiplas alíquotas, a gente tem uma tabela chamada tabela TIP, né, que tem todas as alíquotas conforme a sua NCM, e tem as alíquotas básicas direcionadas por essa tabela. Tá? O cálculo do imposto ele também é diferente, né? Então, o PIS e COFINS é por dentro, o IPI é por fora. Então, vocês podem perceber que quando a gente fala sobre a questão das tributações e das apurações dentro do cálculo do nosso dia a dia, né, a gente acaba vendo que tem muitas particularidades. A gente não pode simplesmente olhar a nossa tributação hoje e seguir uma única regra. Então, cada empresa ela vai demandar do PIS e COFINS se ela é lucro real ou lucro presumido, se o IPI, se o seu cliente ele é uma indústria ou um equiparado, né? Se ele estiver hoje dentro de uma zona franca, por exemplo, que a gente vai comentar também dentro dessa palestra, que vai sofrer um pouco de impacto. Então, dentro das esferas dos nossos tributos, a gente tem particularidades. E a reforma ela veio trazendo uma simplificação disso daqui. Tá? Claro, como eu falei para vocês, ainda vai ter muitas leis complementares, instituindo algumas particularidades, mas olhando todas essas características, né, a gente já consegue ver alguma simplificação. Tá? Então, ICMS, ISS, para quem trabalha com prestador de serviço, já sabe, né, que a gente tem mais de 5.570 municípios, que depende das suas legislações municipais, que depende dos seus documentos fiscais, né? E o ICMS, que é o Estado, né? Então, o Estado também vai trazer isso dentro dos seus regulamentos. Então, a complexidade, pessoal, ela é grande, tá, do sistema tributário atual, e ela, de fato, destaca uma urgência na capacidade de simplificar aquilo que a gente tem hoje, visto a demanda que a gente acabou de apresentar, as quantidades de características que a gente tem hoje dentro dos nossos tributos para a gente fazer a arrecadação. Então, a urgência de revisão ela é necessária, frente também às transformações globais que a gente tem hoje, como eu comentei também no nosso início dessa palestra, no sentido de existem muitos segmentos que a gente não tem legislação, né? Então, a gente trabalha, por exemplo, hoje eu trabalho como também geradora de conteúdo, né, nas mídias sociais. A gente não tem uma legislação específica para isso. Tá? Então, a necessidade de que precisa haver uma mudança, ela é necessária. Tá? Então, para quem trabalha com e-commerce aqui também, vê nessa necessidade, né, que está atrelada a uma legislação, o Estado ele não se posiciona e a gente vai pelas soluções de consulta, tentar entender ou até mesmo perguntar para o fisco. Né? Então, essa é uma adaptação de urgência para a gente fazer a revisão das necessidades frente ao nosso sistema tributário. E aí, pessoal, entra também na mudança nossa como profissional. Tá? Então, quando a gente fala sobre a reforma tributária e sobre o nosso sistema tributário hoje, a gente tem que pensar também na remodelação cultural nossa. Tá? Por quê? Os clientes eles vão pedir para vocês mais do que é entregue. No sentido de necessidade de uma gestão tributária efetiva, a gente vai precisar ter isso, até porque a gente vai ter um tempo que a gente vai trabalhar os dois tipos de sistemas tributários. A remodelação organizacional, então mudanças de processos e cultura também. Né? Eu estava até conversando aqui com uma aluna nossa, no sentido que a gente vai ter que remodelar a forma de a gente aplicar também aos nossos clientes. Né? Porque os clientes eles vão exigir da gente algo e que a gente vai precisar passar para eles que não é só a entrega, né? Não é só a apuração. Hoje a gente vai estar falando de pessoas que estão pensando e sendo analíticas para conseguir trazer um tipo de benefício para ele. Então, a remodelação organizacional nossa dentro do escritório também vai precisar existir. A necessidade de assessoria especializada, isso, sem dúvida, hoje a gente já tem algumas consultorias, como a Iconet, como a IOB, né? Enfim, a COAD, são assessorias que é importante para a gente, por conta das quantidades de legislações que a gente tem hoje, na mudança, né? E no sentido dos segmentos também serem diferentes. Então, é necessário, se faz necessário a gente ter uma assessoria, uma consultoria para a gente tirar dúvidas. Né?
E sempre que a gente fala sobre isso, a gente tem que pensar que a gente também tem que criar um repertório, né, no sentido da gente buscar também as legislações. Considerar, gente, que a assessoria especializada também são pessoas que não estão dentro do mercado de vocês. Então, vocês sabem mais do que aquela pessoa que está respondendo. Então, é importante vocês também saberem fazer a melhor pergunta, né, para que você consiga ter essa informação. E essa necessidade ela vai ainda mais, né, ser solicitada. Por quê? Porque a gente está falando de um quebra-cabeça. Estamos falando de uma montagem de um sistema tributário. Então, a necessidade de uma assessoria especializada vai ser ainda mais necessária. Tá? Especialistas capacitados, então, isso, sem dúvida alguma, as pessoas que forem especialistas dentro da reforma tributária, dentro do sistema tributário novo, elas vão ser mais vistas no mercado. Assim como uma pessoa sendo CLT, mas assim como também um empreendedor. Então, se você hoje é um profissional que está buscando, né, saber sobre as atualizações, você, sem dúvida, vai ser reconhecido. E hoje, quando a gente fala sobre o papel tributário na atualidade, e isso tende a ficar ainda mais, né, quando a gente fala sobre a reforma, a gente precisa, pessoal, entender qual é o conceito do mercado e o que o mercado está buscando de nós. Tá? Então, a gente já analisou que a gente precisa de um sistema tributário novo, identificamos que a gente tem um grande desafio aí, porque a gente tem muitas atualizações diárias. Mas o que a gente tem que fazer? Né? Qual é o nosso papel? Então, a gente tem que, de fato, conhecer a área de negócio do nosso cliente. E isso eu falo, pessoal, porque isso tem a ver total com a finalidade do nosso produto, a finalidade da operação. Não é necessário, não se faz só a necessidade da gente olhar o cartão CNPJ do nosso cliente. É importante vocês conhecerem, de fato, a área de negócio do seu cliente. Porque isso tem a ver com benefício fiscal, isso tem a ver com a NCM que está sendo praticada. Então, a gente precisa conhecer a área de negócio da nossa empresa, da empresa que vocês estiverem trabalhando. Garantir o cumprimento das regras de compliance. Tá? Então, compliance não é uma palavra só bonita. A gente tem que pensar que compliance é um processo e que existe prazos para serem feitos. Tá? Então, a gente tem que pensar na compliance tanto da nossa empresa, né, dos prazos que a gente tem dentro da nossa empresa, mas também perante ao fisco. Porque hoje, quando a gente fala sobre a área tributária, a gente tem muitos prazos. Então, por isso que vocês estavam descabelados com a DCTF, porque a gente sabia que os prazos estavam chegando. Porque a gente já tem essa compliance instituída por conta dos prazos. Né? Então, a gente tem que garantir o cumprimento das regras de compliance. Acompanhamento constante da legislação tributária, isso a gente já tem que fazer, né? E com a reforma tributária ainda mais. Lembrando que a gente tem uma emenda constitucional, mas a gente não tem ainda as leis complementares, tá? E que tem a média aí de vir umas 70, 80 leis complementares para a gente estudar. Reflexos e impactos nas alterações da empresa. Sempre, né, pensando na parte societária, né, a gente precisa sempre pensar juntos, no sentido de que existem muitas regiões que sofrem benefícios, assim como a Zona Franca de Manaus também. Então, é necessário a gente entender os reflexos dessas mudanças, né, quando a gente fala sobre mudanças de endereço, enfim, e pensar também que pode ser que uma região tenha mais benefício para o nosso cliente do que aquela que ele está estabelecido hoje. Análise e certificação das operações da empresa, né? Então, entra, de fato, com a compliance, entender sobre a área de negócio, entender a certificação, de fato, da operação que está sendo feita pela empresa. Cruzamento de informações e certificações das informações, né? Lembrando que a nota fiscal eletrônica é a primeira obrigação acessória que a gente tem. Então, a nota fiscal eletrônica, dentro da composição de cruzamentos, né, que hoje a gente faz cruzamentos aí, né, dentro das auditorias, a gente tem que olhar a nota fiscal eletrônica. Tá? Então, o SPED fiscal, o SPED de contribuições, as outras demais obrigações, pessoal, é importante. Só que a nota fiscal eletrônica é a primeira que está sendo entregue. Como que ela está? E lembrando que a nota fiscal eletrônica ela não é só a DANF que a gente está olhando ali, ela é um XML, ele é composto de informações, composto de códigos, compostos de informações que o fisco já tem, ele já está recebendo. Então, é super importante para a gente fazer esses cruzamentos de informações. Mesmo que não seja feito mensal, que faça auditorias trimestrais, semestrais, mas façam, porque hoje a Receita Federal já está fazendo, os estados já estão fazendo. Me perguntaram uma vez sobre a questão do REINF, né?
no sentido de que, por que eles criaram a natureza de rendimento? Se a gente tinha a Lei Complementar 116 trazendo os códigos, né, de serviço, ia ser muito mais fácil a gente trabalhar só os códigos de serviço que já existia. Só que depois eu fiquei pensando, eu falei assim, como que o fisco da parte federal, que quer saber sobre as retenções que está no REINF, ele vai fazer esse cruzamento? Ele não conseguiria fazer só pela Lei Complementar 116, porque a Lei Complementar 116, que traz os códigos de serviço, é sobre o fato gerador do ISS. E os outros rendimentos? E lembrando que a parte federal, eles não têm facilidade de encontrar as notas fiscais de serviço, porque não é padronizada. Então, quando a gente pensa nisso, a gente fala assim, espera aí, então o Código de Natureza de Rendimento ele tem um objetivo. Assim como o CFOP, assim como a CST, eles sempre têm um objetivo. E o fisco poderia trazer isso por uma descrição? Sim, mas é mais fácil número, código. Então, o que a gente está fazendo? Mandando para eles informações e para a parte federal, né, no sentido de que, olha, esse tipo de serviço aqui tem retenção, ele não está vendo a sua nota fiscal de serviço. Né? Então, veja, o fisco ele está trabalhando de todos os jeitos para ele fazer esse cruzamento de informação mais fácil para ele. E o que a gente precisa fazer? Cruzar essas informações. Tá? Então, cruzar as informações é a questão das retenções, né, como a gente está falando aí do REINF, no sentido de que tem retenção. Né? Ia ser mais fácil a gente trabalhar com a lei complementar, né, 116, mas a gente precisa fazer esse cruzamento desses dois códigos. Tá? Mitigação de riscos e prevenção de autuação fiscal. Né? Então, quando a gente fala sobre mitigar riscos, pessoal, todo fechamento a gente tem alguma inconsistência apresentada. Né? Não tem nenhuma empresa aqui que não tenha. Todo mês tem. Então, o que a gente precisa fazer? Procedimentos para que isso seja eliminado. Porque, senão, a gente só fica, né, só fazendo fechamento e todo mês com o mesmo erro. Então, a gente precisa fazer essas mitigações de riscos tributários, porque... Por que eu estou falando isso para vocês? Porque a gente vai ter um novo sistema tributário, certo? Então, a gente vai estar montando um quebra-cabeça fora do que a gente já tem hoje. Então, se a gente hoje não desenha essa mitigação de risco, não trabalha essas inconsistências, a gente vai ter um problema. Porque a gente vai estar tentando montar um sistema tributário, montar um quebra-cabeça com o nosso cliente e tentando apaziguar os erros que a gente já tem hoje dentro do nosso fichamento. Tá? Além disso, né, o papel da área tributária ela traz a questão da implantação de procedimentos e controles, né, e normas internas, análise e impacto do custo tributário na atividade da empresa. A gente é, sim, um provedor de informações. Vocês vão ser consultados, sim, sobre qualquer tipo de atualização que a gente tiver, principalmente porque a reforma tributária ela é um tema que está na televisão. Né? Então, se o seu contribuinte hoje ele não está atento à contabilidade, atento aos regulamentos, enfim, ele vai perguntar. Por quê? Esse tema, por ser um tema político, né, ele vai estar na televisão. Então, ele vai chegar até você e vai te perguntar. Isso daqui vai interferir? Né? Qual é a alíquota? O que muda? Então, isso vai ser... Então, a gente ainda é, né, mas vocês vão ser ainda mais provedores de informações. Suporte para decisões estratégicas, né? Então, estruturas de operações, aberturas de filiais, isso vai continuar. Prestar informações corretas em auditorias e autoridades fazendárias, que isso que a gente já faz também. O acompanhamento do contencioso fiscal é muito importante, porque a gente fala sobre oportunidades dentro da parte da legislação, né? Como foi a questão do ICMS, da exclusão do ICMS na base de PIS/COFINS. Então, isso vai continuar. E o planejamento tributário. Né? O planejamento tributário, a gente não pode só pensar nele na mudança do regime tributário. A gente tem que começar a pensar nele como uma ferramenta. Uma ferramenta nossa, mesmo do nosso dia a dia, para que a gente diminua custo, otimize processos, otimize recursos dentro do nosso cliente. Tá? E aí, quando a gente fala sobre a reforma tributária, pessoal, eu trouxe para vocês alguns pontos para que fique mais fácil todo esse entendimento. Tá? Então, primeiro eu vou falar para vocês sobre os principais ajustes, como fica o IVA dual, né, que provavelmente vocês já escutaram esse IVA dual, o que é. Né? Quando a gente fala sobre o IVA, a gente pensa na substituição tributária. Né? Então, eu vou explicar para vocês o que acontece nesse IVA dual, os principais pontos sobre o CBS, o IBS e o IS, tá?
Alíquotas diferenciadas por setores. Como eu comentei com vocês, a gente não tem uma alíquota pré-definida, mas a gente já tem algumas particularidades sobre serviços que são reduzidos de base de cálculo. Tá? Não cumulatividade, como que vai funcionar a questão da tomada de crédito para todos os regimes tributários. O ICMS, como deve ficar a partir da reforma. O impacto no Simples Nacional. Né? Provavelmente vocês trabalham com Simples Nacional aqui. Então, a gente tem um impacto considerável, sim, da reforma tributária. Tá? A ementa ela não fala sobre mudanças no DAS, mudanças sobre a apuração. Mas, em questão de competitividade dentro do mercado, pode ser que a gente tenha um pequeno problema no Simples. Tá? Mas eu vou comentar com vocês também. E qual é a transição prevista para a reforma tributária até ela ser aprovada? Tá bom? Se vocês tirando dúvidas, já vão anotando aí, que depois a gente tira. Tá bom? Então, Emenda Constitucional 132 de 2023 foi aonde a gente teve a versão final da reforma tributária. Tá? Então, a PEC 45, a PEC 110, enfim, o que foi aprovado e o que a gente tem hoje? Emenda Constitucional 132 de 2023. Tá? Lição de casa para quem não fez ainda a leitura. Se vocês imprimirem, é 60 páginas. Tá? Faz frente e verso. Faz frente e verso e vai dar 30 páginas aí. É importante ler. Eu acho importante vocês lerem. Por quê? Tem muitas alterações que vocês vão precisar saber, e eu vou trazer para vocês as particularidades, principalmente para quem atua no Simples Nacional, principalmente para quem atua com os tipos de segmentos que vão ter alteração e redução. Tá? E para quem trabalha com Zona Franca de Manaus. Alguém trabalha aqui com Zona Franca? Trabalha? A gente vai ter um impacto aí também. E o pessoal que estiver no online com a gente também pode comentar aí, que depois a gente vai tirar as dúvidas. Tá? Então, a emenda constitucional ela veio para alterar o sistema tributário atual. Tá? Então, ela já veio alterando a Constituição Federal que a gente tem. O texto da reforma tributária passou por ajustes na Câmara de Deputados. Provavelmente vocês viram todo o rebuliço, né, que foi para a gente ter essa aprovação. Não tem o principal aspecto de reduzir a carga tributária, mas ele tem o principal aspecto de simplificar. Tá? Então, não veio nenhum texto, veio reduzindo as suas alíquotas. Ele veio para trazer uma quantidade de simplificação no nosso sistema tributário quanto às obrigações principais. E aí, eu separei aqui um dos principais ajustes que a gente tem hoje. Tá? A primeira dela é a alíquota diferenciada. Então, o Senado Federal ele incluiu uma categoria de profissionais liberais, tá? E que esses profissionais liberais eles vão ter alíquotas diferenciadas. E nesse segmento pode chegar até 30% dessa redução, tanto do CBS quanto do IBS. Tá? Então, dentro do texto, a emenda constitucional ela já trouxe que os profissionais com categoria liberais vão sofrer esse tipo de redução. Tá? A alíquota zerada também é outro mecanismo que veio dentro da emenda constitucional. Tá? Então, ela vem trazendo para a gente a questão de não aumentar tanto a nossa carga tributária. Vou falar um pouquinho para vocês também sobre a questão do IPI, porque muito se fala sobre a extinção do PIS, do COFINS, e do IPI, do ICMS e do ISS, certo? Só que quando a gente fala sobre o IPI, ele não vai ser extinto. Por que o IPI não vai ser extinto? Zona Franca de Manaus. Um dos aspectos que a gente tinha, né, em questão de discussão da reforma tributária era a Zona Franca de Manaus. Para quem não trabalha, a Zona Franca de Manaus ela tem muitos benefícios lá, tá? Tanto do ICMS quanto do IPI. Então, na sua aquisição, quando a gente fala sobre importados, então, se a gente tirasse o IPI de cena, de fato, a gente ia ter um grande impacto na Zona Franca. Tá? E isso não era o objetivo da reforma tributária. Então, o que a emenda trouxe? Ela trouxe uma redução da alíquota zero, ela trouxe o IPI como alíquota zero, tá? Só que os produtos que estão lá na Zona Franca de Manaus, que está sendo industrializado e que tem processos lá, eles vão continuar valendo. Ou seja, se hoje o seu cliente é uma indústria e um dos produtos dele é também realizado na Zona Franca, o que vai acontecer? A alíquota, sendo aqui, ela continua a mesma. Então, o IPI ele não vai ser extinto. Tá? Ele vai ser reduzido a alíquota zero, porém,
todos os produtos que forem industrializados e tiverem um processo dentro da Zona Franca de Manaus, eles vão continuar sendo válidos. Tá? E aí, o que a ementa fala? Ela fala de uma proposta de uma implementação de um subsídio para a Zona Franca. Porque, independente de acontecer isso, né, independente da gente reduzir o IPI a zero e nos produtos que forem industrializados na Zona Franca, a gente manter o IPI, manter a sua alíquota, mesmo assim eles vão sofrer um grande impacto. E aí, o que a ementa traz? Ela traz um CID, né, que é o chamado CID, que trata a questão de subsidiar mesmo esses empresários, tá? Essas empresas que estão estabelecidas lá, para que eles não sofram a prática do não benefício de estar mais dentro da região. E se isso acontecesse, o desemprego, a quantidade do que ia acontecer lá, para quem trabalha na Zona Franca de Manaus sabe, ia ser um grande impacto. Então, é importante a gente entender que o IPI ele não vai ser extinto. O que vai acontecer com ele? Ele vai ser reduzido a zero, certo? Produtos que forem feitos na Zona Franca de Manaus, eles continuam da mesma forma. Tá? Eles vão ser tributados da mesma forma. Então, cuidado com as informações que vocês forem passar para os clientes de vocês, principalmente quando a gente fala sobre indústria, tá? Então, eu já vi muita gente aí falando sobre noticiários que o IPI também vai ser extinto e não é dessa forma que vai acontecer, tudo bem? O texto aprovado após a negociação aí da Zona Franca, porque eu acho que foi uma das coisas que mais demorou para sair, foi por conta da Zona Franca de Manaus. O IPI ele vai acontecer, né, o que eu comentei com vocês, produtos que forem feitos lá vão ser continuados, o IPI. Agora, produtos que não são feitos dentro da Zona Franca de Manaus, eles vão ser reduzidos a zero. Tá? Então, prevê que haverá cobrança de IPI até 2073 sobre produtos similares aos da Zona Franca de Manaus. Tá? Cesta básica, que também foi um outro impacto, né, dentro das discussões da reforma tributária. O que vai acontecer sobre a cesta básica? Muito se falava sobre a questão da redução, porque hoje quem trabalha com cesta básica, principalmente vocês que trabalham com distribuição de cesta básica, a gente tem redução de muitos produtos na questão do ICMS. Né? E aí, o que a ementa trouxe? Ela trouxe que os produtos como arroz, feijão, entre outros, que estão dentro da cesta básica, serão isentos do imposto. Só que na ementa, ela traz uma particularidade que eu acho super importante vocês entenderem que, mesmo assim, a gente vai precisar falar sobre finalidade. Por quê? A diversidade regional e cultural vai ser mantida. Então, na ementa, pessoal, a gente não tem ainda uma lista de quais são os produtos que estão dentro dessa cesta básica e que vão ser isentos do imposto. Tá? Hoje, na ementa, ela fala que sim, os itens da cesta básica vão ser isentos, tá, do imposto, porém, tudo vai depender da questão da regionalidade do seu cliente. Então, por exemplo, se no seu cliente, lá no Nordeste, o açaí, por exemplo, como meu sócio mesmo falou para mim, que quando ele vai dar aula na BSCP, né, ele fala bastante sobre o pessoal do Nordeste. Ele fala que o açaí, por exemplo, lá, ele é um item essencial. Olha que louco, né? Pensar que no São Paulo ele não entra açaí aqui na cesta básica, né? Então, por isso que é importante a gente ficar atento às leis complementares que irão sair, porque a ementa fala que vai precisar de uma lei complementar instituindo quais são os produtos que vão sofrer a isenção do imposto. Tá? Então, não são todos os produtos, cada região vai ser trabalhada, essa parte de benefício, e é importante a gente validar essas informações com os nossos clientes, tá? Até mesmo por conta da região e da parte cultural. Cashback, a gente também fala sobre a reforma tributária quando a gente fala sobre a devolução dessa parte de tributos, tá? O que a ementa fala? Que a população mais pobre ela terá, sim, o direito ao cashback, né, na parte da conta de luz e no gás de cozinha também, como forma de devolver, né, a parte do que foi pago. Tá? Então, existe essa particularidade dentro da reforma tributária em devolver uma parte desse tributo para os mais pobres, na questão da população, considerando a conta de luz e a conta de água. Tudo bem? E aí, como fica o IVA dual sobre a reforma tributária? Quando a gente fala sobre o IVA, a gente fala sobre uma margem agregada, né, de um valor agregado. E aí a gente
começou a tratar um pouco sobre as questões do que isso atraria dentro da reforma tributária. E na reforma, pessoal, ela vem substituindo 5 tributos existentes, que a gente já comentou aqui, que fala sobre os fatos geradores de consumo. Então, o que vai acontecer? Ela extingue 5 tributos e vai criar 2 valores agregados, que são 2 tipos de impostos. Tá? Que aí, quando a gente fala sobre o IVA dual, é o CBS e o IBS. Tá? O IBS ele vai trabalhar a parte do estado e do município, e o CBS a parte federal. Tudo bem? Então, por isso que ele é chamado como IVA dual. Uma das mudanças, então, os principais tributos incidentes sobre consumo, que serão impactados, tá? PIS, COFINS e IPI, com particularidade que eu comentei com vocês, ICMS e ISS serão unificados em 3 tributos. Ou seja, a gente vai eliminar todas aquelas regras que eu comentei com vocês no início da nossa palestra, para a gente trabalhar 3 tributos, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que vai trabalhar a questão do ICMS e do ISS, o CBS, da Contribuição sobre Bens e Serviços, que é trabalhado aí pelo PIS e COFINS, e o IS, que é o Imposto Seletivo. Tá? Então, que vai ter algumas particularidades aí no IPI também, principalmente em produtos como cigarros, bebidas. Tá? Então, eles falam sobre o imposto do pecado aqui. Tá? Por quê? Mas é mesmo, vocês estão rindo, mas eles falam disso mesmo. Por quê? Ele vai incidir sobre produtos que não são essenciais. Né? Então, vai ficar mais caro, gente. Bebida alcoólica, cigarros, enfim. Tá? CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Tá? Então, a substituição desses 3 tributos que refere-se ao PIS e COFINS será implementada a contribuição sobre bens e serviços, e a responsabilidade é do governo federal, tá? Assim como acontece no PIS e COFINS. Ele deve entrar em vigor agora a partir de 2026, eu falo agora porque está rápido o tempo, né? Então está passando muito rápido. Então, estamos falando em 2026 que vai entrar em vigor de fato e implementado de forma generalizada a partir de 2027. Então, ele começa a valer 2026, então desliga a chave do PIS e COFINS e começa o CBS, tá bom? O imposto seletivo, né, como eu falei com vocês, ele vem trazendo um desincentivo de produtos que não são essenciais, como bebidas, cigarros e afins, como eu comentei com vocês, para diminuir a questão do prejudicial à saúde. Tá? E também ele será aplicado sobre bens para taxar ao redor do Brasil as empresas por conta da Zona Franca de Manaus. Então, dentro de alguns produtos, né, ele vai trazer esse benefício para a Zona Franca de Manaus, do IS, para ser um diferencial também. Tá? Então, além do IPI estar reduzido a 0, os demais produtos, e os produtos continuarem ainda valendo o IPI, vai ter também o diferimento do IS, tá? Lá na Zona Franca de Manaus. A criação de novas cobranças, né, como eu comentei com vocês, o IS, que é um imposto seletivo federal, que também será aplicado aí a partir do IPI, por conta do consumo de deixar de estimular, como eu comentei com vocês, cigarros, bebidas e alcoólicos. Imposto sobre bens e serviços, ele vem substituir o ICMS, da parte estadual, e do ISS. Então, ele vem, né, como imposto sobre bens e serviços, e ele será administrado pelos estados e os municípios. Então, a gente deixa de ter o ICMS e o ISS e a gente começa a trabalhar o IBS, ok? Então, já essa modalidade ela vai demorar um pouco, então ela vai ser proporcional. Por quê? A gente fala sobre estados, a gente fala sobre municípios, né? Então, vai demandar um pouco mais de tempo. O que vai acontecer? Deve entrar proporcional para o contribuinte em 2026 e 2032. Tudo bem? Então, primeiro entra o CBS, 2026 começa, desliga, PIS/COFINS, 2027 total CBS. A partir do IBS já não. Ele é proporcional 2026 e aí sim ele vai se desligando por conta da gestão ser estadual e municipal. Tá? Então, um breve resumo. Extinção de tributos, ICMS, ISS, PIS e COFINS. Tá? Criação de tributos, que é o IBS, CBS e o IS. E a particularidade no IPI, que são as alíquotas reduzidas a 0, como eu comentei com vocês. Tá? Então, sempre que vocês olharem a reforma tributária,
tem que pensar dessa forma. Vai extinguir os tributos que a gente já tem de consumo e criar novos instituídos, tá? Então, CBS, parte federal, contribuição sobre bens e serviços, IBS, imposto sobre bens e serviços, que vai trabalhar o ICMS e o ISS, e o imposto seletivo, que vai trabalhar a questão do IPI nas suas particularidades. E aí, por isso que, quando a gente fala sobre o CBS e o IBS, é por isso que a gente escuta o IVA dual. Por quê? O IVA dual é, literalmente, a gente separar as cobranças dos tributos, tá, pessoal? Então, na emenda constitucional, ela fala sobre o imposto de valor adicionado, que é esse IVA dual, porque ele separa, primeiro, o IVA parte federal, tá, que vem trabalhando e que contempla a questão da gestão, que é o PIS e COFINS, que seria, e o IVA estadual, que é o municipal, e o Distrito Federal, tá? Que contempla a parte do ICMS e do ISS. Então, quando a gente fala sobre o IVA dual, é que o seu contribuinte ele vai estar tendo a obrigação de fazer o pagamento do CBS e do IBS. Tá? Então, será chamado IVA dual, né, composto principalmente pelo IBS e o CBS, que incidirão sobre bens, serviços, materiais e imateriais e direitos. Tá? O IVA ele também significa da mesma forma que a gente já tem hoje, que é o valor adicionado, né, que é uma margem do valor agregado. Então, por isso que hoje a gente fala sobre o IVA dual, porque o seu contribuinte vai estar pagando essas duas contribuições, tá bom? Alíquotas, né, como eu comentei também com vocês, e vocês já estão sabendo que a gente não tem uma alíquota pré-definida. Né? Então, a gente tem 60 páginas de emenda constitucional, só que a gente não tem a alíquota correspondente ao CBS e ao IBS. E o que falam, né, em questão de estudos é que pode se gerar, né, de 25% a 27,5%. O pessoal, nossa! Eu falei para vocês que a carga tributária não ia diminuir. Então, gente, a carga tributária ela manteve, tá? Então, como eu falei para vocês, a reforma tributária não veio para simplificar a diminuição da carga tributária, tá? Ela veio, de fato, trazer uma simplificação na parte de arrecadação, ok? Então, pode ficar de 25% a 27,5%. Tá? Alguns serviços podem ser reduzidos até 60%. Como eu falei para vocês, dos serviços que estiverem nessa lista, pode chegar a 60% ou 30%. Eu trouxe para vocês também uma lista para vocês conseguirem ver. Deixa eu ver. Mais para frente eu vou mostrar para vocês a questão da redução de quais são os serviços que estão dentro da ementa que podem sofrer essa redução. Tá? Então, vou deixar para vocês aí dentro desse material também. Então, CBS, parte federal, será instituído, sim, leis complementares para trazer mais regras sobre ela. Tá? Vai respeitar a anterioridade anual e nonagesinal, a exceção da alíquota de referência. O IBS, também a parte do Estado e do ISS, ele vai respeitar a anterioridade anual e nonagesimal também. Já o IS não, tá, pessoal? O IS ele não vai seguir a parte da anterioridade, ele vai seguir a parte da nonagesinal. Ambos terão alguns incomuns, né, em principais pontos, que eles são fatos geradores e bases de cálculos iguais, hipóteses de não incidência, sujeitos passivos. As suas imunidades também vão seguir iguais, atreladas. Regimes específicos e diferenciados e favorecidos de tributação e regras de não cumulatividade de creditamento também seguem os mesmos padrões. Tá? Então, CBS e IBS eles vão seguir sempre o mesmo padrão. O IS, como eu disse para vocês, ele será já de lei ordinária, tá? Respeitando apenas a parte nonagesimal. O fato gerador do IS já é diferente. Tá? Ele traz a questão da produção, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, como cigarros e bebidas e a parte alcoólicos. Não há incidência em operações de exportação, tá? E as alíquotas podem ser definidas pelo Poder Executivo. Então, da mesma forma, a gente não tem, como CBS e IBS, a gente não tem a alíquota ainda pré-definida. O que ele tem como composição e um fato é que ele vai incidir sobre esses produtos que não são essenciais.
As alíquotas e as suas diferenciações, como eu comentei com vocês, né? A ementa ela fala sobre a questão das reduções das bases. Ela não traz a alíquota, mas ela fala que alguns serviços, algumas comercializações, alguns setores específicos vão sofrer esse tipo de redução. Então, redução de 60%, aí coloquei para vocês dentro do material. Provavelmente o Maurício também vai trazer para vocês esse conteúdo, tá? Mas serviços de educação, serviços de saúde, dispositivos médicos, medicamentos, né? Produtos de higiene pessoal, parte de agropecuários também, né? Vão sofrer uma redução de 60%. Produtos que incidem na parte de limpeza também vão ter redução. Bens e serviços relacionados à soberania e segurança. Então, esses segmentos, né, a ementa traz que será reduzido. Então, a gente fala sobre a carga tributária de 25 a 27,5. Então, eles falam que esses serviços, né, esses setores vão ser reduzidos até 60%. Outros de 30%, que são as prestações de serviços de profissionais autônomos, tá? Então, como médicos e advogados, também vão sofrer essa redução de até 30% sobre aquela carga tributária que a gente comentou. Aqui a gente já pode começar a pensar no planejamento tributário, tá, pessoal? Por quê? Vocês provavelmente sabem, né, em questão de carteira de cliente de vocês, quais são os setores que vocês trabalham. Então, aqui, se o seu cliente já te questionar sobre essa operação, né, sobre qual vai ser o impacto da reforma tributária para eles, aqui você já consegue trazer algum valor para eles, né, no sentido de que vai ter uma isenção, vai ter uma redução, né? Então, se o seu cliente hoje estiver dentro desses setores, a gente já tem emenda constitucional para vocês conseguirem trazer para eles. A parte da isenção, serviços de transporte coletivo de passageiros, rodoviário e metroviário também entra. Dispositivos médicos, automóveis de passageiros comprados por pessoas com deficiências. Então, aqui a gente já fala sobre a parte de isenção, alguns tipos de atividades que estão relacionadas também à parte da reforma. E aí, uma particularidade importante, né, da reforma tributária, do CBS e do IBS, é a não cumulatividade. A não cumulatividade vai acontecer em todos os segmentos, tá? Então, por isso que muitos se falaram sobre a questão dos prestadores de serviço. Os prestadores de serviço, eles não compram muito, né? Então, tem prestador que nem compra nada. E aí? Qual que vai ser o impacto? Né? Só que por isso que eles trouxeram a parte da redução da carga tributária. Então, provavelmente, a gente vai ter leis complementares ainda trazendo mais essas informações. Por quê? Se hoje a gente fala sobre uma não cumulatividade na tomada de crédito de uma aquisição, para a gente reduzir o pagamento do CBS e do IBS, para setores que não têm aquisição, a gente teria um grande impacto aí. Então, por isso que eles trouxeram essa parte de redução para a gente dessa carga tributária, ok? Então, a não cumulatividade plena é, de fato, o que acontece hoje dentro dos nossos tributos, por exemplo, o ICMS. Tá? Então, a gente tem o ICMS que a gente pode fazer, dependendo da finalidade, a gente pode tomar crédito, certo? Então, a depender de alguns produtos, a gente toma o crédito, a gente tem já a saída, que tem o débito, e a gente faz a apuração, ok? O CBS e o IBS vai acontecer da mesma forma. Só que o que vai acontecer aqui? Diferente de hoje, que a gente precisa analisar a finalidade, a gente precisa entender quais são os itens, né? Na prática do CBS e do IBS, não. Todas as suas aquisições vão entrar como crédito. Grazi, consumo? Consumo. Só que o que deixa de particularidade, né, que a gente sempre tem uma particularidade, né, nas nossas legislações, é que o fisco ele fala sobre a questão de uso pessoal. Ele não fala, ele fala assim, olha, todas as aquisições vocês vão poder tomar o crédito, porque a gente está falando de uma não cumulatividade plena, ok? Só que alguns itens a gente vai precisar analisar o uso, né, para que a gente consiga se apropriar ou não. E aí fica, de novo, né, um questionamento, como que ele vai trazer isso? A gente vai precisar, da mesma forma, analisar qual é a finalidade do item, verificar se vai ser para uso pessoal, mas uso pessoal não é consumo? Então, existem essas ainda particularidades aí, tá? Então, IBS e CBS, não cumulatividade plena. Todas as operações nas quais ele for adquirente, ele pode se apropriar desse crédito, diferente do que é hoje. Tudo bem?
Haverá algumas exceções, como eu falei para vocês, a questão do uso pessoal, que hoje, para a gente, ainda existe uma incógnita, no sentido de que se é uso e consumo, é pessoal, né? Mas ele fala sobre essa particularidade que vai ser trazida dentro de uma lei complementar. Para quem não conhece a prática do ICMS, que trabalha só com ISS, o ICMS ele já acontece dessa forma, tá? Então, a única coisa que muda é que o ICMS a gente precisa entender qual é a aquisição desse produto. Se ele vai ter uma saída subsequente para ele ter um crédito, certo? Nessa particularidade da reforma, já não. É uma não cumulatividade plena, ou seja, adquiriu crédito. Okay? Claro, trazendo todas as exceções que a gente já comentou por aqui. Então, o sistema de crédito e débito, assim como acontece já no ICMS, vai ser o CBS e o IBS. Então, não cumulatividade plena, IBS, ele vai se compensar, né? Vai trazer uma exceção de operação de uso e consumo pessoal, como eu comentei com vocês que a gente não tem ainda, né, a finalidade, mas elas vão ser estabelecidas dentro de uma lei complementar. Exceção para operação de isentas e imunes, tá? Então a gente também vai ter lei complementar instituindo as anulações dos créditos e créditos presumidos também na questão das aquisições de produtos rurais, né? A gente também tem essa particularidade. E quando a gente fala sobre crédito presumido, a gente também vai precisar de uma lei complementar instituindo, tá? A emenda constitucional ela não é tão a fundo assim quando a gente fala sobre isso. E o ICMS, né? Como deve ficar aí a partir da reforma? Então, o ICMS, como eu comentei com vocês... Vocês estão me ouvindo, gente? Acho que baixou, né? Oi, estão me ouvindo? Agora sim. O ICMS, ele vai ser um dos principais, os últimos, né, a ser transitado na questão de fechar a chave mesmo dele, por conta da gestão ser estadual, tá? O uso dos benefícios será garantido até 2032, tá? Então, se o seu cliente hoje tem algum tipo de benefício, algum tipo de redução, ele é garantido até 2032. Haverá uma redução proporcional dos benefícios, tá? À medida do ICMS for reduzido, de 2029 a 2032. E não será permitida a prorrogação do prazo para usufruir desses tipos de benefícios fiscais que o seu estado tiver permitido, tá? O que eu acho importante aqui para vocês? Utilizem os saldos, utilizem a parte dos benefícios fiscais agora. Porque a gente tem tempo e prazo, tá? Principalmente para as empresas que têm benefícios, né, e que vocês hoje não sabem se tem, vão atrás. Porque ele vai poder usufruir desse benefício até esse prazo, tá bom? Saldos credores da mesma forma. Então, empresas que têm muitos saldos credores, é importante a gente também reavaliar o que a gente pode fazer com esse saldo. Então, como eu comentei com vocês, olha a importância de planejamento tributário aqui. O que a gente faz com o saldo? Né? O que o Estado nos permite quanto a isso? Então, os contribuintes poderão aproveitar os saldos credores do ICMS existentes até o final de 2032. Então, como eu falei para vocês, a gente está pensando que a reforma tributária está longe, mas ao mesmo tempo não. Principalmente empresas que têm muitos saldos credores. O que fazer com ele, tá bom? Os créditos devem ser permitidos pela legislação, sempre olhando o Estado, quando a gente fala sobre ICMS, tá? Então, a gente precisa entender em cada Estado qual que é a particularidade desse usufruto desse saldo credor. Então, cada Estado vai trabalhar esse tipo de benefício. Esses créditos podem ser compensados com o IBS durante o prazo restante dos ativos, até 240 meses. Tá? Então, ele fala sobre essa particularidade quando é tratado o saldo credor, só que ele ainda não trata para a gente como que a gente vai fazer isso na prática. Tá? Então, a gente vai precisar de uma lei complementar. Mas a ementa já nos fala que se sobrar um saldo, a gente tem um período para essa transição e para essa utilização. Acho que eu pulei aqui. Espera aí. Tá bem devagarzinho. Espera aí. Voltou. Então, a partir de 2033, os saldos credores serão atualizados, tá, por um índice designado para a gente ter esse saldo atualizado. Transferência de saldo será regulamentado por uma lei complementar. Tá? Então, a questão não existe condições de compensação ou restituição ainda pela ementa. Pode ser que tenha alguma coisa, mudanças, né, quando a gente tiver uma lei complementar já trazendo para a gente alguns tipos de procedimentos quanto ao IBS. E aqui é o impacto no Simples Nacional, né? Quem trabalha com o Simples Nacional aqui?
Vocês já ouviram falar alguma coisa sobre o Simples Nacional da reforma? Não? Já? Falaram que não tem, né, impacto? Gente, então, vocês que trabalham com Simples Nacional, vocês já sabem, né, que o DAS ele tem uma composição recheada, né, como falaram aí, muito bom. Recheada, né? Então, depende do anexo, né? Depende se o seu cliente ele é um prestador de serviço, depende se ele é uma indústria, se ele é um comércio, né? Então, hoje a gente fala sobre uma unificação em um único DAS, né? A gente fala sobre todos aqueles tributos que a gente já falou hoje, mas a gente tem ainda um pouco mais, né? Que tem a parte do CPP aqui, da parte previdenciária, só que dentro de uma única guia, né? Para fazer a arrecadação. E aí, o que vai acontecer com o Simples Nacional? Ele vai ter impacto. Obviamente, né, gente? O que vai acontecer? A ementa, ela não nos deixa tão claro o seguinte ponto, que eu estava até conversando com o Kleber vindo para cá. A extinção do PIS e COFINS é bem trabalhada dentro da ementa, né? Então, pensando no Simples Nacional, vocês que atuam no Simples Nacional, o que tem no Simples na parte federal? PIS e COFINS, certo? Só que a ementa ela não deixa claro para a gente o sentido de que esse PIS e COFINS do Simples vai ser extinto. Oi? A parte melhor, né? É assim mesmo. Quem sabe faz tudo bem. É simples que não é simples, né? Pronto. Oi? Estão vindo? Foi? Ele me deu... Ele não quer que a gente fale sobre o simples. Som. Ei. Peraí, deixa eu ver. O meu tá funcionando? Não? Porque tá desligado. Testando. Agora tá ligado. Tá funcionando? O meu aqui não tá saindo, não. Som, teste. Vocês estão me ouvindo? Som. Aguenta aí, não. Aguenta aí. Som. Ó, você viu, cara? Que loucura, né? A ementa, ela não fala para a gente que esse PIS e COFINS, que está dentro do DAS, também vai ser extinto. Tá? O que ela fala? Que o Simples Nacional não vai sofrer nenhum tipo de alteração. Então, isso quer dizer que o PIS e COFINS no DAS vai continuar? Pode ser que sim. Tá? Então, fala-se muito sobre a extinção do PIS e COFINS. Só que quando ela fala sobre o Simples Nacional, ela fala que não vai ter nenhum tipo de alteração na composição do DAS. Tudo bem? O que muda? E o que vai mudar sim para o nosso cliente do Simples Nacional em questão do bolso? Ele é responsável pelo pagamento do IBS e do CBS também. Tá? Então, assim, a ideia seria ideal e melhor que o ICMS e o PIS e COFINS também não tivesse dentro do DAS, né? Só que a ementa ela não fala isso para a gente, tá? Ela fala que o PIS e COFINS, o ICMS e o ISS serão extintos. Porém, por isso que eu falei para vocês, lê página 60 páginas, dá 30. Na parte do Simples, ele fala assim, não vai sofrer nenhum tipo de alteração. Então, o que deixa para a gente? Precisamos de uma lei complementar, para deixar isso um pouco mais claro para a gente. Porque senão a gente vai passar a coisa errada para o cliente. Por quê? O Simples Nacional não sendo alterado, ele está pagando mais. Tá? Então, CBS e IBS, Simples Nacional, vão recolher. O que vai mudar também? A composição de quando a gente vai ter que pagar esse CBS e IBS. Por quê? Ele vai dar no Simples Nacional duas opções. Então, entendido que CBS e IBS vão precisar pagar, o que o Simples vai poder fazer? Ele vai poder incluir o CBS e o IBS dentro do DAS, ok? Ou ele vai poder pagar separado. Então, a gente vai fazer a arrecadação do DAS e depois a gente vai pagar o IBS e o CBS à parte. O que entra na questão da competitividade do mercado quando a gente fala sobre a questão dos créditos?
Se o seu cliente do Simples Nacional optar por o CBS e o IBS estar dentro do DAS, ele não vai poder passar o crédito. Se o seu cliente optar pelo pagamento por fora do DAS, ele vai poder passar o crédito para as empresas do CBS e do IBS. Isso traz o que para a gente? Também. Mas não era isso. Competitividade no mercado. Por quê? Se o seu cliente do Simples Nacional não estiver pagando por fora, alguém vai querer comprar dele? Não vai. Então, assim, gente, não, o Simples Nacional não ter impacto entre aspas. Tá? Por quê? Primeiro ponto. Vamos precisar entender se esse PIS e COFINS que está dentro do DAS e o ICMS e o ISS também vão ser extintos, tá? A emenda não traz isso. Outra coisa, como que a gente vai trabalhar o CBS e o IBS nas nossas apurações? Isso é muito importante vocês passarem para os seus clientes, tá? Se ele optar por fora, que é o melhor, a competitividade do mercado é ok, porque as empresas do lucro real, lucro presumido, vão comprar dele tranquilo, porque ele vai passar a parte do crédito para eles. Agora, se ele pagar por dentro, não pode. Então, é como se tivesse uma né, gente? Uma obrigatoriedade do pagamento separado, tá? Então, para quem fala que o Simples Nacional não tem impacto, eu considero um impacto, tá? Por que eu considero um impacto? Entra na questão comercial até. Tá? Se eu erro nessa composição com o meu cliente, você entende que é um planejamento tributário, gente? Se eu erro nisso, eu impacto a venda. Tá? Então, cuidado, atenção. Lembra que eu falei para vocês sobre a interface, sobre o quanto a gente tem que saber mais sobre a parte contábil, né? A gente tem que entender do negócio do nosso cliente, entender como está a parte financeira dele, identificar que ele vai precisar pagar CBS e IBS, tá? Então, esse é um dos principais aspectos do Simples Nacional que vocês precisam passar para os seus clientes, tá bom? Então, basicamente, no material de vocês vai estar falando isso, tá? Que é a questão da não cumulatividade ampla, no sentido de que o Simples Nacional também vai poder passar o crédito, tá? E qual a transição prevista para a reforma tributária, gente? Porque agora ela, né, já está aí, a emenda constitucional já está aí, então a gente já tem, não tem mais a questão de discussão. O que tem? A gente tem que buscar as leis complementares que vêm saindo. Tá? Então, a emenda constitucional está lá, vai vir várias leis complementares e a gente precisa ir estudando ela para a gente montar o nosso quebra-cabeça do nosso sistema tributário novo. Então, a transição é prevista de 2026 a 2033, tá? E elas devem constar leis complementares, como a gente comentou. E aí, vai vender coco. Vamos virar fotógrafos. Gente, então assim, 2026, a gente começa a desligar uma chavinha do PIS e COFINS, tá? Começa uma cobrança proporcional do CBS e do IBS. Então, o percentual bem pouco mesmo, mais para a gente começar a fazer. Tá? Então, a gente vai estar fazendo o nosso sistema tributário hoje atual. Vocês vão fazer as apurações do ICMS, ISS, PIS, COFINS, mas em 2026 a gente já liga a chave do sistema tributário novo, ou seja, 2 apurações, ok? Sistema tributário atual e sistema tributário novo. 2027 a gente já desliga aí o PIS e COFINS, aí começa mesmo o CBS e IBS, tá? Exceção com a Zona Franca de Manaus, lembrar aí da Zona Franca de Manaus que ela tem a particularidade. Lembrar que se o seu cliente hoje atua com produtos que não são essenciais, a gente vai ter o IS também, tá? Com o imposto seletivo. 2029, a cobrança do ICMS e do ISS começa a ser reduzida de forma escalada e proporcional. Então, em 2029, a gente já começa a falar sobre o ICMS de ser desligado. Lembrar dos benefícios fiscais, dos nossos saldos credores, que a gente comentou também dentro dessa palestra, tá? E 2033, o ICMS e o ISS serão extintos com a alíquota cheia do IVA subnacional, que é o IBS, tá? Então, a partir de 2033, desliga a chave ICMS e ISS, ok?
Então, gente, planejamento estratégico para o impacto da reforma tributária. Vocês que atuam com o Simples Nacional, que a gente comentou agora, a gente precisa fazer um planejamento tributário para o nosso cliente. Não só tributário, mas estratégico também, porque a gente tem impacto na parte comercial dele. Não só comercial, mas a parte financeira também, né? Porque a gente fala sobre o DAS, que ele já está, né, seguindo o pagamento, só que agora ele vai precisar pagar algo a mais. Então, como que a gente vai estar trabalhando isso? Então, quando a gente pensa sobre a reforma, eu espero que depois dessa palestra vocês comecem a pensar dessa forma, é que a gente não pode, não quero que vocês fiquem desesperados, né? Porque ela já está aí, agora. Não fiquem desesperados, não fiquem desesperados, mas com responsabilidade, né? Eu acho assim, o desespero com responsabilidade. Tenham responsabilidade, né? Hoje a gente tem um sistema tributário que nos consome muito, tá? Só que o que a gente vê é que a gente gera conteúdos, a gente fala com bastante gente nas mídias sociais. Não seja o profissional que também feche e só queira saber dele em 2026. Porque vocês vão estar sofrendo. Os clientes de vocês vão estar te cobrando. Por quê? Na televisão vai estar lá. Porque mexe política. Então, a televisão vai estar lá e vocês vão ter que ser provedores de informações. Então, obviamente, manter o que está sendo feito, entender que hoje se a gente tem benefício fiscal, créditos, vão buscar como que a gente pode trabalhar esses saldos, tá? E estudar a reforma tributária. Tá? Então, de forma consciente, de forma responsável, assim a gente consegue também levar essa informação para o nosso cliente. Tá? Criem repertórios. Quando eu falo para vocês em questão da ementa, ler a reementa, é porque, gente, tem muito conteúdo que está lá. Extinção de todos os tributos. Vocês acabaram de ver que o IPI não. Então, leia a ementa constitucional. Tá? É difícil, né, a leitura, mas a gente é o nosso dia a dia. Tá? E isso vai fazer com que vocês também trabalhem as legislações atuais, que hoje a gente já tem. Tá bom? Bom, pessoal, planejamento estratégico, estudos operacionais, tá? Benefícios fiscais regionais que serão extintos para as empresas que trabalham em regiões pequenas. Tá? Então, esses benefícios vão ser extintos, vão ser proporcionais, mas serão extintos. Então, é super importante vocês trabalharem essa forma não só do planejamento tributário, mas estratégico do seu cliente também. Tá bom? Rumo ao sistema tributário novo, né? Convido a todos vocês a se manterem atualizados frente a ele. Tá? Como eu falei para vocês, de forma responsável. Estamos aqui também, eu e o Kleber, a gente acaba gerando conteúdos diariamente nas mídias sociais. Só buscar a gente lá como Fiscal na Real, Net Fiscal, Kleber Santos, que vocês vão conseguir encontrar a gente, tá? Eu venho agradecer vocês, muito obrigada, viu, pelo tempinho. Obrigada, Maurício, obrigada, Contimact, por estar aqui. Eu que agradeço você, Grazi, muito bom, espero que eu tenha muito bom. conseguido trazer alguns insights para vocês, tá? Desse tema tão turbulento, né, que ainda está sendo gerado. Deixa eu só confirmar se o pessoal do online está ouvindo também o meu microfone aqui. Tá, ok, Julie? Muito bom. Então vamos lá. Primeiro, peço desculpa para vocês. Tivemos um imprevisto. Isso acontece nas melhores casas, nas melhores famílias, normal, na verdade. ao vivo, né? Mas eu quero dizer uma coisa. Quando eu falei aqui no começo que a gente sempre vai trazer pessoas que tenham conexão com o que vocês fazem, nós trazemos especialistas para falar com vocês. Se tivesse acabado a energia aqui hoje, a gente ia fazer essa menina ia dar aula para vocês, nem que fosse ali do lado de fora, mas vocês iam aprender reforma tributária hoje. Então, muitas palmas para a Grazi Santos, por favor. Muito bom. Né? É isso aí. É igual falam lá onde eu nasci, é com nós. É com nós. Né? Vai assim mesmo. Pessoal, vamos lá. Então a gente vai entrar no perguntas e respostas aqui para vocês poderem. A gente vai ter um tempo para vocês poderem perguntar. O pessoal do online pode perguntar também. O pessoal está ali, vai passar. Vocês já sabem como que é a dinâmica. E eu quero pedir para vocês. Eu sei que já tá na hora do almoço, mas não sai do online porque vai ter o sorteio daqui a pouquinho após o perguntas e respostas. Você só vai ganhar se tiver
ao vivo com a gente, e o pessoal que está aqui, só quem está aqui mesmo que vai poder participar, tá bom? Grazi, eu falo muito alto, então o pessoal... Então o microfone é só um... né? Entendi. É só um Tudo charme, bem. entendeu? Vamos para as perguntas e respostas, por favor. Perguntas aqui. Deixa eu levar o microfone para... Tá aí? Por favor, então. Gente, eu vou falar bom dia, porque eu não almocei ainda. Bom dia. Exatamente. Bom dia a todos. Primeiramente, te agradecer pela excelente didática. Obrigada. Eu te seguia pelo LinkedIn, Ah, então, assim, já estava sendo alimentada com os conteúdos que você traz, sempre de tudo com embasamento, que é uma bandeira que nós, contadores, precisamos defender, até para evitar trazer informações que sejam controversas, né, que não sejam verídicas. E aproveitar o tema que a gente falou antes da sua palestra sobre a parte da pessoa física. Qual que é o impacto que você sente que vai ter na tributação da pessoa física com relação à reforma tributária? Quando a gente pensa sobre a reforma, como que é seu nome? Fati. Fati? Isso. Primeiro, muito prazer. Prazer. Quando a gente pensa sobre a reforma, a gente fala sobre a questão dos tributos de consumo. O que mais a gente faz? Consome. A mulher aqui, todo mundo, as mulheres Consome. consomem. Então, sim, a gente vai ter um impacto. Tá? Falar para vocês, gente, que essa carga tributária ela não vai afetar nós como pessoas físicas, ela vai afetar. Tá? Até a formação do preço. Sabe por quê? Isso que a gente acabou de falar sobre o Simples Nacional, isso vai trazer para eles, de fato, ele vai ficar apavorado. Né? Então, tem muitos clientes que não sabem fazer preço, formação de preço. Então, dizer que nós, como pessoas físicas, não vamos sofrer, vai sofrer. Por quê? É um impacto final, né? A composição do preço. Se todos os nossos contribuintes, nossos clientes, soubessem fazer uma formação de preço correta, talvez a gente não tivesse, né, esse impacto. Mas sim, acredito que a gente vai sofrer, não só na transição, porque concorda que a gente vai estar dentro de uma carga tributária que já acontece, já com uma nova, né? Então, para o contribuinte também vai ser difícil, né? Ele entender, e os sistemas também, né? Depois, Maurício vai até falar que provavelmente a Contimarket vai trazer essas questões para vocês, que até os sistemas, imagine, dentro de um único período, ele vai ter que trabalhar duas formas. Então, vai ser desafiador para todo mundo. E como pessoa física, concordo que sim, a gente vai ter um impacto final, sabe? Na questão da composição do que a gente gasta hoje, porque a gente é consumidor, né? Perfeito. E com relação ao item do profissional liberal, que a gente citou. Eu sei que muitos de nós, eu, por exemplo, sou empreendedora. Sim. Então, assim, eu não tenho ainda, né, a minha empresa, mas eu já tenho uma carteira de clientes, eu já atuo com essa parte. Também sou apaixonada pela área tributária. Então, para nós que somos profissionais liberais, que atuamos de forma de profissional liberal, qual que é o ponto que você direciona a gente para poder focar para não sofrer tanto com este impacto? Vocês vão ter redução, né, de 30% aí, como a gente comentou. Então, os profissionais liberais, eles vão ter redução dessa carga tributária de até 30%. Então, por que eles pensaram nisso? Por causa da aquisição. Né? Então, a gente vai, de fato, comprar para consumir mesmo, né, aquilo que a gente tem dentro do escritório. Então, hoje a gente já tem essa questão, né? Obviamente a gente vai precisar da lei complementar, instituindo todos os nossos procedimentos, mas a gente já tem essa redução prevista na ementa, de 30% da redução dessa carga tributária, dessa alíquota que a gente não tem ainda. Tá? O que eu deixo para vocês, gente, é o que a gente já deveria fazer hoje, que é a composição do que a gente tem de gasto, quais são os nossos custos, né? Porque isso vai atrelar totalmente quando a gente estiver falando desses dois sistemas tributários em conjunto. Então, se a gente hoje não sabe o nosso custo, não sabe nossa despesa, porque às vezes a gente cuida do de casa e não cuida do de casa, né? Mas a gente fala baixo. Cuidar dessa parte. Tá? Porque custos, despesas, a sua receita também, enfim, a gente vai precisar fazer a nossa contabilidade, de fato, para a gente não ter esse impacto, tá? Maior. Mas é pensar que a gente tem redução, né, de 30% e
conseguiram porque a gente é um prestador de serviço que a gente não compra muito, né? Então, por isso que eles atribuíram essa parte de redução. Tá bom? Muito obrigada. Boa. Temos mais perguntas? Pessoal do online, por favor. Jô, só passa para ela ali atrás, ó, porque ela levantou primeiro, tá bom? Pessoal do online, vocês podem também participar, manda lá no chat. Meninas, se chegar, vocês dão um toque pra gente, tá bom? Já tem duas? Tá, então aguenta aí que é a próxima, aí depois vem a Jô. Pode falar, por favor. Bom dia. Bom dia. A minha pergunta é o seguinte, referente à transição que se inicia em 2026. Será por segmentos? E em 2026, uma parte das empresas se inicia? Já se sabe como que vai ser ou não tem isso ainda? Não. Ou serão as duas apurações, a nova e a antiga? 2026, a ementa ela não fala para a gente segmentos, tá? Então, quem fatura X começa a fazer. Não, ela separa de fato pela parte do tributo, ou seja, a sua empresa paga PIS/COFINS? Se sim, 2026 começa a desligar. 2027 desliga total. Então, ela não trata essa questão de segmentar os segmentos para ela começar. Tá? É só a questão da atribuição do que ela paga hoje. Se hoje ela já faz pagamento de PIS e COFINS, por exemplo, de forma não cumulativa ou cumulativa, 2026 começa a pagar o CBS e IBS de forma proporcional e aí 2027 desliga PIS/COFINS. Perfeito. Tá bom? Sem açúcar. Obrigada. Sem açúcar é daquele jeito, né? Amarguinho. Jô, por favor, aqui na frente obrigado. Pessoal, bom dia. Grazi, parabéns pela apresentação. E assim, mais para a gente, assim, eu acredito que o escritório de contabilidade, acho que a maioria aqui ou trabalha em escritório ou tem escritório de contabilidade. Né? A maioria. E o que a gente vê no dia a dia mesmo, assim, aliás, desde 2011, principalmente, tudo certo? Não, pode 2011, a gente teve o avanço dos SPEDs. E na ocasião, eu participo das entidades de classe há muitos anos, nem vou citar a quantidade de anos para não denunciar. E o que acontece? Naquela ocasião, nós tivemos vários profissionais que dispensaram ou entregaram para um outro colega as empresas que não eram simples, em razão da fuga dos SPEDs. Isso a partir de 2011, especificamente, quando a gente teve um avanço do SPED fiscal e contribuições no ano seguinte, 2012. E aí, por quê? Para a pessoa ficar só com o Simples Nacional. Na ilusão de que não teria o sistema débito e crédito. E para todos que estão aqui, gente, a última fala da Grazi foi em relação ao Simples Nacional. Quem aqui na sala atende o Simples Nacional? Tá. O pontapé inicial, normalmente, do escritório de contabilidade é o Simples Nacional. E eu tive a oportunidade de numa live com o Raul, que voltou à cena do crime, né, da reforma tributária, porque ele era dono do projeto que depois foi tocado pelo Bahia Rossi, e a gente acompanhava ele nos eventos já antes mesmo da pandemia. E eu falei assim, Raul, vocês disseram com todas as letrinhas grandes, porque contrato normalmente você não fala, as letras que você não quer que a pessoa veja não fala, que o Simples não seria afetado. Com essa questão do Simples dentro da reforma, essa emenda constitucional que nós tivemos aí, 132, é um alerta para todos os contadores hoje que não atendem empresa com débito e crédito, ou seja, apuração, por exemplo, o RPA aqui em São Paulo, ICMS, ou sistema não cumulativo de PIS e COFINS. A gente precisa estudar, por quê? Porque senão a gente vai ficar com o mercado minguado. Por quê? O Simples Nacional não é que a Receita Federal, não é que o governo está impondo a ele. Os grandões que compram do Simples, que são o meio da cadeia, serão afetados pelos grandões. O grandão vai falar assim, olha, Grazi, eu não compro de você nem serviço, nem mercadoria, porque você não está pagando a CBS e o IBS fora do Simples. É isso o ponto-chave da reforma tributária para quem atende os pequenos, gente. Tá? Os pequenos. O Raul, eu falei, Raul, vocês não estão alterando necessariamente o Simples, vocês estão fazendo com que o regime seja não atrativo. E quando vocês explicarem essa mazela tributária para o seu cliente, você precisa dizer isso para ele, para ontem.
para ontem. É só um alerta para nós aqui, tá? Porque nós estamos lavando a roupa suja em casa. Então, assim, agora que tem que lavar. lavação de roupa suja em casa. Então, assim, a Grazi colocou muito bem no final, e nós, que vocês que estão começando e que atendem muito o Simples, vocês precisam contar essa mazela tributária para o Simples Nacional. Outro detalhe é o seguinte, vocês que atendem planejamento tributário, como a Grazi muito bem falou, vocês precisam alertar o cliente que querem se instalar em alguns estados. Não vai fazer mais sentido. Ok? Se for por questão de carga tributária, porque o imposto vai ser devido para o destino. Entenderam? Então, assim, gente, como a Grazi falou, o Kleber, meu amigão, está ali, tá? E nós estamos em casa. A gente precisa estudar. E a gente precisa vender lencinhos tributários para quem estiver chorando. Porque uns choram, mas só que assim, o Brasil não vai parar. A gente precisa chamar o povo no Maracanã, contador e cliente, certo? Para fazer o quê? Uma varredura na tributação. Porque não pode começar do que tem hoje de preço. Porque senão nossa elevação no Brasil de preço vai ser lá em cima. Nós vamos viver numa Suíça. É sério. O Mônaco, por exemplo, a gente precisa trabalhar a questão do custo. Então, assim, um alerta para vocês, todos nós aqui, sentar e começar a estudar custo também. Tá? Então, Grazi, parabéns. E a gente precisa reforçar com os nossos colegas. Quem atende Simples, aperta o botão se você não faz nenhuma empresa do RPA. E não faz nenhum PIS e COFINS não cumulativo. Porque é isso que vai depender. Ah, João, mas eu vendo calçado para o José e para o João. Ok. Ou você é do final, não tem importância. Se você está no meio da cadeia, gente, senta e estuda. E muito. Que, aliás, é o que nós temos que fazer diariamente. A nosso setor fiscal não tem essa história de achismo. Né, Grazi? Sim, com certeza. Nós não temos achismo na área tributária. E quem trabalha com achismo erra muito. Ok? Parabéns, Grazi. Parabéns, Contimate, que assim, o debate, assim, a gente fala o seguinte, reforma tributária vai ser por anos para a gente discutir. Lei complementar não é fácil de ser aprovada, tá? Então a gente senta e aguarda. Senta e aguarda. Jô, muito obrigado, tá? Sua participação é sempre abrilhantando. Aliás, já peço para o pessoal seguir, né? @siga o fisco, tá? Jô Nascimento, show de bola. Saulo, deixa eu só fazer aqui uma pergunta para a Grazi, que veio do YouTube, tá? Grazi, haverá mudanças nas obrigações acessórias com a reforma tributária? Há alguma informação sobre o assunto? A ementa não fala, né, sobre a obrigação acessória, né, sobre o SPED. Mas, gente, o SPED não vai ser eliminado, nem nota fiscal eletrônica, tá? O que a gente pensa? Eles vão trazer um novo layout para que a gente consiga atender. Eles não iriam fazer esse projeto completo para desligar a chave por conta de uma reforma tributária, tá? Então, a reforma tributária ela veio para simplificar, lembra que eu falei para vocês? Então, a obrigação acessória que hoje a gente tem, que é o SPED fiscal, por exemplo, que trabalha o ICMS, o ISS e a parte do IPI, por exemplo, a gente vai começar a falar sobre o IBS. Talvez juntar o SPED de contribuições e o SPED fiscal? Provavelmente, porque a gente vai estar falando sobre o CBS e o IBS, só que na prática, como vocês já sabem, já olha aquele layout do SPED, eu não acho que vai mudar. Pode ser que a gente mude, gente, de layout, porque a gente fala sobre a DCTF Web, né? A gente fala sobre o REINF, que hoje a gente já faz sobre o XML, tirar o programa validador do meio, talvez. Né? Mas a obrigação acessória sempre vai manter para que haja uma ferramenta para ele conseguir fazer a auditoria. Tá bom? Boa, Grazi. E a Regina Malheiro perguntou, as distribuições de lucro vão ter impacto nessa reforma tributária? Provavelmente, né? Mas a gente fala sobre a questão da distribuição de lucros quando a gente fala sobre a questão do IR, sobre a parte de retidos, que ainda não adentrou. Mas, quando a gente fala sobre reforma tributária, a gente fala sobre reforma previdenciária também, né? Então... Que perguntaram aqui também, quanto à parte previdenciária, muda alguma coisa? É a próxima aqui da Gislaine Oliveira. Vai ser a gente está dando um primeiro passo, tá? A reforma tributária é o primeiro passo que a gente fala sobre os tributos que fazem a parte de consumo, né? Então, quando a gente fala sobre lucros de dividendos, retenção, é sobre rendimento, certo? Então, inicialmente, quando a gente fala sobre essa reforma tributária que está instituída pela ementa, a gente fala são tributos que são de consumo, PIS, COFINS, ICMS, IPI, só que isso é um primeiro passo. Né? Porque daqui a pouco a gente vai ter a da Previdência, a reforma previdenciária, daqui a pouco eles vão mexer na parte do IRPJ, e assim a gente vai precisar mudar, porque, como eu falei para vocês, gente, a gente tem uma Constituição Federal de 1988. Então é necessário fazer essa mudança. Boa. Saulo,
Quer perguntar? Aliás, pessoal online, pessoal aqui, não esquece, corre lá no Instagram, última chamada para você fazer lá as regras e participar do sorteio, que é daqui a pouquinho, 5 minutinhos, tá? Saulo, por favor. Grazi, parabéns também Obrigada. pela palestra. Entendo que a reforma tributária foi uma conquista, né? Sei que tanto a elaboração dela quanto a implementação é um grande desafio. A colega ali falou um pouco do impacto para o consumidor. Não li as 60, 30 páginas, vou ler ainda. Mas eu queria entender, na sua visão, a gente escuta muito, né, falar que o impacto para as empresas de serviço vão ser muito maiores, né? Eu sei que tem as emendas que vêm para poder equilibrar, o legislativo também é tendencioso, quem né, construiu a reforma, né, a gente sabe que tem as tendências, mas no seu entendimento, indústria, comércio e serviço, ficou equilibrado ou você acha que serviço realmente vai pagar o pato dessa reforma? Infelizmente, por conta da questão da aquisição, o prestador de serviço vai sofrer um pouco. Mesmo com a redução de 30 a 60? Eu acredito que sim, por conta da questão do custo que não é feito antes. A Jo falou algo que eu falei assim, é isso. A gente, além da contabilidade, a gente tem que estudar sobre a formação de preço e custo. Acho que inicialmente, depois a parte tributária e depois, consequentemente, o que a gente falou aqui. Então, assim, eles fizeram essa redução, assim como a Zona Franca de Manaus, tá? Não extinguindo o IPI para não ter grande impacto. Mas vai ter um impacto. Concorda? Por que vai ter impacto? Porque ali a questão do IPI, por exemplo, e do ICMS é abrangente na Zona Franca de Manaus. Assim como o prestador de serviço paga o ISS. E hoje a gente está falando sobre uma gama de uma carga tributária, né, e de elevações da carga tributária do CBS e do IBS, que eu acredito hoje que não vai fazer a equivalência, sabe, para os prestadores de serviço. Planejamento tributário, com certeza, tá? Por conta da parte de preço, da precificação do prestador, que eu acho que vai precisar ter, a gente vai precisar entender esse custo, né? Então, trabalhar um pouco mais a fundo sobre essa composição para que a gente não tenha tanto impacto, sabe? Porque aí vai ser mais competitividade entre os mercados. Mas a redução desses serviços liberais, dessas composições de redução de 60%, é para não sofrer tanto. Tá? Mas eu deixo também a atenção de que a Zona Franca de Manaus também não era para sofrer. Simples Nacional também não era para sofrer. E a gente, olhando a grosso modo, a ementa, a gente vai já ter um impacto aí, né? Principalmente na obrigação principal. Tá? Então, o prestador de serviço, grande parte deles são do Simples Nacional. E a gente já viu que tem impacto no Simples. Então, infelizmente, né, claro que a gente vai ter ainda muitos estudos, ainda a gente vai ter leis complementares, a gente ainda vai ter muita particularidade, né, até lá para a gente estudar. Só que olhando a grosso modo hoje, eu ainda acho que vai ter um impacto. Tanto no Simples quanto a Zona Franca de Manaus e o prestador de serviço. Obrigado. Boa, Saulo. Essa, inclusive, é o tema da última pergunta aqui do online, do Lindomar Silva. Optante pelo Simples Nacional que optar em recolher por fora, pode alterar depois? Então, ele fala o seguinte, ele não fala ainda sobre os procedimentos a serem feitos, tá? Mas a ementa fala que ele pode, sim, deixar de pagar, ele não é algo anual, tá? Que ele vai bater o martelo. Só que ainda vai precisar de procedimentos, porque a gente vai precisar, acho que até mudar a parte do DAS, né, da parte de como a gente vai fazer isso. Só que na ementa ela não fala que ele vai seguir uma regra para o ano inteiro. Tá? Então, o que a gente tem que fazer lição de casa antes é entender com o nosso cliente que, na minha humilde ideia, o Simples Nacional tem que pagar por fora, porque senão vocês vão perder a competitividade. Claro que se o seu cliente só operar pelo Simples, né, ok, mas e aí, ele não vai crescer, ele não vai expandir, tá bom? Boa. Mais perguntas? Mais uma? Fala seu nome, tá?
Me chamo Daniele, prazer, Grazi, parabéns pela palestra. Obrigada. E pegando o gancho daí, dessa parte da IBS, a IBS ser por dentro ou por fora, e também pegando o gancho da colega Jo aqui, eu acredito que isso, para a gente dialogar com os nossos clientes, né, ser atrativo por dentro ou por fora também vai em relação à questão de custo. Por exemplo, hoje a gente tem no escritório, acredito que todos nós contadores nos deparamos com a situação do ICMS, uma empresa que é do lucro presumido ou lucro real, não se creditar integralmente do ICMS quando é comprado, quando compra, adquire algum produto de uma empresa do Simples Nacional. Então, a gente faz a regra de cálculo para dar um desconto no produto final, para que seja atrativo para aquela empresa comprar para a empresa do Simples, porque em relação a preço é mais interessante. Acho que a gente pode levar essa discussão para os clientes, apresentar um planejamento para tentar mitigar esse impacto que vai ter. Eu não sei se essa é a minha visão, é a de todos, né? Porque infelizmente vai ter que arregaçar as mangas e ir para cima, que a legislação já está aí, né? Outra questão, aí você vai seguir, falar sobre esse comentário, mas é que eu vi que você falou sobre os impostos, sobre o consumo, uma dúvida que eu vim, inclusive, para falar sobre isso, e o colega falou inicialmente, o Maurício, ITCMD. Tem alguma data prevista para aumentar, majorar essa alíquota? Porque a gente viu que já teve alguma novidade aí que vai ser impactado os impostos sobre a doação. Quando que vai acontecer isso? Porque assim, já tem vários clientes me posicionando, perguntando, porque aquilo que você falou, está na mídia, está na televisão, e tem uma pressão muito grande já vindo. O pessoal quer saber quanto que vai a alíquota, o que vai fazer, abre holding ou não. Então, a gente tem que correr para conseguir colocar a casa em ordem. Aí, passo a palavra para você. Primeiro, como que é seu nome? Daniele. Daniele, tudo bem? Obrigada. Deixa eu te falar sobre a questão do que você acabou de falar, sobre a tratativa de como a gente pode falar sobre o Simples Nacional. Tá? Então, primeiro ponto. Como a Jo comentou com vocês, deixar de atender só Simples Nacional porque é simples, entre aspas, porque não é, né? Que a gente tem a segregação lá das receitas, a gente tem umas particularidades aí no Simples Nacional bem grande, tá? Para quem não atua com a parte da não cumulatividade, vai ser um ponto muito importante, tá? Claro que quando a gente fala sobre a reforma tributária, vai ajudar a gente, entre aspas, porque no PIS e COFINS e no ICMS, a gente precisa ainda entender a finalidade desse produto. Na reforma tributária, o CBS e o IBS, ele deixa tudo que entrar, né? Então, vai ficar mais fácil para a gente. Claro que a exceção que eu falei para vocês, ele tem uma exceção no sentido de, assim, esse item, se for usado para uso pessoal, aí já não. Só que se for consumo, sim. Então, o que você disse sobre a questão do Simples Nacional, você está certíssima em levar isso para o seu cliente, tá? Não só sobre hoje, o que a gente tem que passar sobre a alíquota efetiva do nosso cliente, passar, sim, a apropriação do crédito, porque eu vejo que muitas empresas do Simples Nacional não passam essa permissão, mesmo tendo a permissão de passar o crédito, e isso ela sofre na competitividade do mercado, tá? Porque a parte do ICMS é importante para a empresa que está adquirindo, né, fazer essa composição, então eu acho super importante vocês fazerem essa lição de casa com o Simples Nacional, tá? Na prática da segunda pergunta, que fala sobre tanto o IPVA, ITCMD, a partir do ano de 2026, a gente ainda precisa de lei complementar para instituir, tá? Eles não falam sobre uma transição conforme ao consumo. Então, ele fala que vai ter alteração, assim como o IPVA, né, que vai começar a ser cobrado por outros tipos de veículos, né? Mas eles não deixam muito claro dentro da ementa como que vai fazer essa transição. O que vai ter são alterações nas suas alíquotas, tá? Só que a transição de fato começa-se a partir do ano de 2026. Só que ele não deixa claro para a gente como que vai acontecer isso na prática. Como a gente comentou, lei complementar. Como a Jo comentou para vocês, lei complementar não é tão fácil de ser instituída. Então, pode ser que no último momento, chegando em 2026, a gente ainda tenha que estudar sobre isso. Tá bom? Boa. Finalizamos.
Antes da gente agradecer a Grazi, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não me recordo de outra empresa de software tão parceiro do contador que já tenha feito uma movimentação sobre reforma tributária. Então já me comprometo com vocês aqui em nome da Contimate que esse não vai ser o único evento. A gente vai falar muito mais sobre isso, a gente vai levar muito mais informações para vocês e já deixo uma dica agora, tá? Lá no portal da Academy, se vocês já não conhecem, entra lá, academy.contimatic. Foi lançado semana passada o curso do professor Kleber Santos de reforma tributária. Vão lá, conheçam, vão se aprofundar mais sobre isso. Sigam a Grazi nas redes sociais. Ela gera muito conteúdo, assim como a Jo, através do Sigo Fisco. Grazi, por favor, qual que é o arroba? É @fiscalnareal.grazi. Só colocar fiscal na real. Fiscal na real, tá? Ou net fiscal, aí vocês vão me encontrar também. Tá? Então, por favor. E agora sim, Raiz, ali, ó, sem áudio. Senhoras e senhores, palmas para Grazi Santos! Obrigada.